Fala, amigos do Resenha, beleza? Vamos fazer um resumo do jogo de ontem. Quem foi bem, quem foi mal? Alguém se salvou ontem no jogo? Alguém decepcionou? Confira tudo nesse vídeo aqui. Mas antes, pessoal, segue o canal aí, você que é corintiano, ajuda o canal a chegar a 200 seguidores. Com fé em Deus a gente vai chegar, conto com a ajuda de vocês. E bora fazer essa análise do Corinthians 0, Palmeiras 1. Bora pro vídeo. Rapaziada. O Coringão jogou muita bola ontem, hein? Infelizmente a gente perdeu, né, cara? Infelizmente a gente perdeu, mas o Corinthians jogou. O Corinthians teve mais posse de bola, 62% de posse de bola, ou seja, isso não quer dizer nada, né? Ter posse de bola, mas não chutar não adianta, não fizer o gol não adianta, né? Mas o domínio do Corinthians foi visível. O Palmeiras, no máximo, era bicão pra frente pro Vitor Roque lá e casquinha do Flaco Lopes, no máximo. E fez o gol no contra-ataque numa falha nossa, né? Finalização, chutamos mais, 14-10, ou seja, faz tempo que o Corinthians não é mais perigoso que o Palmeiras. Pega os jogos do ano passado, os mesmos que o Corinthians ganhou, o Palmeiras tinha mais chance, o Hugo era o melhor em campo, e outro que foi o melhor em campo foi o Carlos Miguel, né? O traíra lá. Então, assim, na minha opinião, o Corinthians jogou muito. O problema do Corinthians é um só, cara. O que aconteceu nos 3 clássicos esse ano, ele joga bem, mas não mata o jogo. Jogou bem contra o São Paulo, não matou o jogo, perdeu o gol. O São Paulo fez 1-0, o Corinthians empatou no final. Jogou bem contra o Santos, fez 1-0, podia ter matado o jogo, fica cozinhando o jogo. No final, o juiz ajudou o Santos, empatamos o jogo. E ontem era mais um jogo que ia pro empate. Se o Garro não erra aquela bola, era mais um jogo que ia ser 0-0. O Corinthians jogando bem e não matando. Ou seja, o Corinthians, cara, tem que começar a definir o jogo. Às vezes faz 1-0, recua. O próprio Flamengo, o Corinthians fez 1-0, 1 a mais, quase que o Flamengo empata com o Paquetá no final. Então, ou seja, o Corinthians fez 1-0, agride, mata o jogo. Tá perdendo muito gol, tá perdendo muita oportunidade que não pode perder. Isso aí vai fazer falta. Agora a gente tá em quinto lugar. Tá em quinto lugar com 11 pontos. Tem que jogar, vai jogar domingo contra o São Bernardo, tem que ganhar. Senão pode ficar fora do mata-mata do Paulista. Ou seja, esses pontinhos aí que estão deixando, só aí deixou só 9 pontos. Desses 9 mesmo ganhou 2, ou seja, deixou muito ponto para trás. Se tivesse matado o jogo, né? Então agora é isso, o Corinthians está em quinto colocado com 11 pontos, não tem mais o que chorar, né? Tem que apenas ganhar domingo, né, do São Bernardo para classificar, né? E eu vou só fazer uma pequena conotação, uma colocação aqui do que aconteceu ontem com o jogador Andreas Pereira. Cara, que coisa vergonhosa esse atleta fez ontem, cara. Assim, cara, eu sei que não é lance pra expulsão, mas eu digo pro futebol, né? O futebol é tão feio que o Andreas Pereira fez ontem, cara. É muito feio, cara. O cara que tava na Europa. Se esse pênalti fosse lá na Inglaterra, onde ele tava, você acha que ele ia ficar chutando a grama lá? Não vai, cara. Chega aqui no Brasil, o cara quer dar um jeitinho, quer dar uma... Como é que posso dizer? Quer ser malandro. Cara, isso aí não é ser malandro não, pô. Isso aí é envergonhar o futebol. O cara desse, ele não tem mais que vestir a camisa da seleção brasileira. Porque uma coisa é você ser malandro na bola, sofrer uma falta ali. Agora você prejudicar o adversário sem a bola, quando todo mundo tava lá preocupado com se foi pênalti, se não foi, se o Gustavo Henrique tava machucado, né? Podia ter tomado um soco lá no pênalti. Ele tava lá cavando o buraco, pô, ninguém viu. Cadê o trio de arbitragem? Cadê os bandeirinhos, o quarto árbitro que não viu isso? Porque o juiz, beleza, o juiz tava lá discutindo, foi pênalti, não foi. Mas e o resto da arbitragem toda? O VAR eu sei que não pode interferir, né? Cadê o VAR? O VAR não. Cadê esse trio de arbitragem? Tava fazendo o que nessa hora? Discutindo com o Abel? Fazendo o que? Tem que olhar o jogo, o bandeirinha tá ali pra ver isso. Mas enfim, eu vou fazer um vídeo só desse assunto, porque isso foi vergonhoso, cara. Pra mim isso é vergonhoso. Depois do gol do Flaco Lopes também, o jogador Luigi, ele dá um bico na bola que tá aquela bola de reposição que fica em cima do cone. Ele dá um bico nessa bola, acerta o torcedor do Corinthians lá. Cadê? Ninguém viu, o VAR não viu isso pra expulsar um cara desse?
Ele deu uma bicuda na bola, acertou na cara do torcedor do Corinthians. E aí? E se, meu Deus do céu, confusionam? E se fosse uma criança? Cara, a arbitragem brasileira deixa muito a desejar. Se o cara faz isso na Europa, é gancho. Por isso que lá fora eles não fazem, aqui no Brasil faz. Aqui no Brasil faz porque a arbitragem não faz nada, a CBF não faz nada, todo mundo passa a mão, né? Vai achar que é bonito, falar que o que o Andrés Pereira fez é bonito, é malandragem. E é isso, cara, é vergonhoso. Por isso que o Brasil tá anos sem ganhar a Copa. Porque cria jogadores assim, ó, com esse espírito de querer enganar os outros. Por isso não pode reclamar desse país às vezes, cara. Porque como que o cara tá discutindo o pênalti lá, beleza, se o juiz errou, se não foi, eu achei que foi pênalti. Não precisa dar um soco no cara pra ser pênalti. O Gustavo Henrique cabeceia, o Carlos Miguel sai que nem um doido e soca a cara dele. O soco não pega, mas o braço pega. Se pegou na cabeça, tem que marcar. Acabou. Aí o outro vai lá, se aproveita de tá todo mundo de costa lá e fica ele cavou. Você pode ver na cobrança, dá pra ver a marca. Tá diferente, a marca do lado ali onde o Memphis apoia o pé, que tá diferente, tava solto a grama. Mas enfim, agora o Corinthians vai jogar, tem um jogo agora, né, que é dia 12 agora contra o Bragantino, e aí o São Bernardo, porque o Bragantino já é pelo Campeonato Brasileiro. Vai poupar? Não vai poupar? Como é que vai fazer agora? Porque é o seguinte, no Brasileiro a gente já tá na zona de rebaixamento. Só tem um jogo, eu sei, mas já tá lá embaixo. Perdeu em casa pro Bahia, agora joga fora, né? Então, ou seja, joga em casa, na verdade, agora, né? Vai ser 2 jogos em casa, 2 jogos fora pelo Brasileiro. Pega o Bragantino agora, acho que depois o Atlético Paranaense e o Cruzeiro fora. Então vai ter que ganhar do Bragantino, correto? Certo. Aí domingo tem o jogo contra o São Bernardo fora. Vai ter que pôr o titular porque tem que ganhar. E aí depois tem o jogo na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. E aí? Ou seja, Dorival tem um pepino pra descascar aí, né? Mas enfim, agora vamos aqui subir aí os top 3 de ontem que foi bem e os top 3 que foi mal, na minha opinião, gente. Se vocês quiserem discordar, tá tudo bem, só por aí na descrição aí, deixar o comentário aí o que vocês acharam. Pra mim, os melhores ontem. Bidu, cara, o Bidu apoiou bem, marcou bem, saiu cansado porque correu o tempo todo, bom jogador, teve uma boa partida ontem. Os laterais, na verdade, né? Bidu e Mateuzinho. O outro que foi bem pra mim foi o Mateuzinho. O Mateuzinho correu atrás do Vitor Roque, desarmou, deu uma falhada assim, mas se recuperou, ou seja, falhou, mas se recuperou. Lá que quase saiu o gol do rapaz Palmeiras, do Luiz, só que ele correu atrás e roubou a bola. Mas pra mim o grande jogador ontem, que eu vi que demonstrou uma raça, um tempo de cobertura, foi o Gabriel Paulista. Que zagueiro, pode ser que eu esteja enganado, né, mais pra frente, mas que zagueiro bom o Corinthians arrumou, hein? Ele cobriu todo mundo, ganhou todos os duelos praticamente, tanto no alto como ganhou tantas bolas de carrinho lá do próprio Vitor Roque, Flaco Lopes, ou seja, belo zagueiro, belo jogador, jogou muito, por infelicidade não fez o gol. Se a bola vai um pouquinho pro lado era gol, porque foi bem em cima do Carlos Miguel, né, por isso que o Carlos Miguel só esticou o braço, mas se é pro lado o Carlos Miguel não pega, porque faz praticamente um chute de cabeça. Foi o grande momento do Corinthians ali, né, no jogo, né, o Corinthians amassou, sufocou o Palmeiras ali no segundo tempo e tomou o gol no vacilo, né? Quem foi mal? Pra mim, o Memphis foi mal. O Memphis começou muito bem o jogo. Aí depois, quando perdeu o pênalti dá pra pôr na conta dele? Cara, infelizmente tem que pôr na conta de quem bate. E outra coisa, o Corinthians tá com problema péssimo de batedor aí, cara. Problema perigoso isso aí, porque nos últimos 9 pênaltis, o Corinthians, se eu não me engano, os últimos 9 fez 4 e perdeu 5. O Yuri dos últimos 5 perdeu 4. Então, ou seja, é um perigo, cara. É um perigo porque vai chegar jogos aí de Libertadores, que tem disputa por pênaltis. Então, ou seja, vai sempre depender do Hugo. Só que tá perdendo pênalti no jogo. No jogo tá perdendo pênalti. Perdeu o pênalti agora contra o Palmeiras, né? Podia ter saído na frente. Esse ano, sei que esse ano já perdeu 2 pênaltis. Perdeu na Vila contra o Santos, ou seja, 2 clássicos, 2 pênaltis perdidos. É o que tem esse ano. E ano passado foi essa mesma briga, ou seja, Dorival disse que não vai trocar os batedores, não sei o que, mas então treina. Se não quer trocar, treina. Você tem 11 jogadores de linha. Não, 10 de linha o goleiro. Aí pega esses 10, quem bate melhor? O Chicão não era zagueiro e batia pênalti? Treina, os melhores vão bater.
pronto, o Gustavo Henrique mesmo não vi errar nenhum pênalti até hoje. Nas cobranças que eu vi que ele fez nos alternados, né, de disputa de pênalti. Então, pra mim, o Memphis foi um deles. Cara, o pior pra mim foi o Garro ontem. O Garro entrou, coitado. Entrou e ele foi culpado no gol, né? Ele dominou a bola ali no meio, era só ele abrir lá na ponta, ele quis sair driblando. Isso que ele driblou, o rapaz do Palmeiras só roubou a bola, tocou pro Maurício chutou, o Hugo espalmou, né, que aí teve um desvio, o Hugo espalma, salva no pé do Flávio Lopes. Mas esse lance do Garro, por isso que ele tá no banco, cara. Infelizmente, o nosso Garro de 2024 não veio ano passado e esse ano também não tá vindo aí. Não sei se é porque tá jogando menos também, aí a confiança, né? Mas ele vai ter que retomar a confiança, porque tá devendo o Garro. E ontem foi crucial na derrota. E o terceiro, pra mim, que não foi bem, cara, aí eu coloquei o Yuri Alberto, que ontem o Yuri Alberto teve a atuação apagada. Correu, mas não teve assim um lance de efeito, uma assistência, algum chute, nada de perigoso pro ataque, entendeu? Sério que a bola rondava toda hora a área e cadê ele pra estar lá pra finalizar? Tem uma bola cruzada, rasteira, o Mateuzinho, o Memphis que bateu, o Mateuzinho, se não me engano, não teve ninguém pra dar o carrinho, você travou e tem que estar dentro da área. Então, e também barra um pouquinho o André, viu? Porque o André, muita gente elogia o André, mas o André foi bem no começo do primeiro tempo. No segundo tempo mesmo, se você vê, o André não fez nada. Tanto é que quando teve a parada pra hidratação, eu achei que quando ele colocou o Garro, eu achei que ele ia tirar o André, porque o André tinha acabado de perder a bola. Só que ele não tirou o André porque o Matheus Pereira já tinha amarelo. Então ele falou, vou segurar o André não tem amarelo, né? Porque caso precisar matar um contra-ataque, o Matheus Pereira já tem amarelo. Por isso que o André não saiu ontem. Mas eu não gostei muito da atuação do André. Apesar que o André toda hora pisou na área, tá? Mas se pisar na área e não pegar na bola, não adianta nada, né, gente? A bola tem que chegar, ele tem que pedir a bola, tem que aparecer. Então, pessoal, foi isso. A minha análise foi essa. Corinthians no primeiro tempo bom, podia ter saído na frente. Segundo tempo, podia ter matado o jogo. Infelizmente, no contra-ataque, a gente perdeu o jogo. Mas faz parte do futebol. O Corinthians jogou bem. Teve jogos que o Corinthians já ganhou do Palmeiras sem jogar tão bem. E ontem a gente sai com essa frustração porque justamente o time jogou bem e não merecia perder. Então, o torcedor sai mais chateado por causa disso. Porque, cara, jogou bem. Os 3 clássicos esse ano a gente ter ganhado. E a gente não teve a vitória em clássico esse ano, sendo que a gente ia pra ter ganhado os 3. Então, ou seja, mas futebol é assim mesmo. Por isso que o futebol é maravilhoso. Então vamos fazer o seguinte, vamos se inscrever nesse canal aí. Curte esse vídeo aí, compartilha, manda pra todos os seus amigos aí pra fortalecer o canal. Pra gente chegar logo a 200 seguidores, pessoal. Só 200, canal pequeno, começou esse mês esse canal. Então assim, conto com vocês. Um abraço, até a próxima e vai Corinthians, vai muito Corinthians.